Esse vídeo foi inspirado em uma publicação do Instagram da página Homens e Irmãos. Fica aí o crédito. O coach do Campari, ou Thiago Schultz, ele tem ficado bastante famoso aí nos últimos dias, mais do que ele já é nas redes sociais, porque acabou cometendo um deslize e a gente sabe que o sistema ele é inclemente. E a outra figura, o Thiago York, eu nem conhecia, eu confesso, e fui procurar saber a respeito do porquê ele ter sido zombado por feministas, a razão dele ter virado meme, e eu encontrei aqui essa matéria. E a gente vai ler e depois a gente vai discorrer um pouco mais a respeito da similitude entre o coach do Campari e o esquerdo macho, apelido dado por estes dois homens pelas feministas aí da internet. Vamos lá. Entenda por que Thiago York virou meme com músicas sobre masculinidade tóxica. Clipe do cantor é alvo de feministas e incita debate sobre a figura do homem desconstruído, cada vez mais popular. Exatamente, galera. Na música, ele desfia críticas ao machismo e desabafa sobre o vício em pornografia e os abusos que cometeu, as lágrimas que causou. Abre aspas. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, afirma a canção de mais de 6 minutos. E como a gente sabe que tudo relacionado ao homem, eu não vou nem dizer masculinidade, é alvo de ataques na sociedade odierna, mesmo o cara fazendo um clipe falando mal da masculinidade, né? Ele não deixou de ser criticado por essa ala misândrica que hoje se tornou mainstream e é, sem dúvida, a maior parte da sociedade. Se liga aí, mesmo com a alta audiência, o lançamento não foi totalmente positivo para o cantor dos sucessos Coisa Linda e Amei Te Ver. York virou motivo de chacota pela postura de homem consciente, também homem desconstruído, e inspirou memes que zombam não só dele, como de outros famosos que empunham bandeiras contra estereótipos de gênero. Agora olha aqui, que partilária que eles falam na matéria, tá? Essa aí é pra você que usa saia, que fica aí nos bares à noite falando mal de machismo, bancando feminista pra ver se vai comer alguém, tá? Isso porque usar vestidos, saias e pantalonas, pintar as unhas e admitir que já foi abusivo não são as atitudes que melhor demonstram o desejo de lutar contra o machismo. Tampouco comprovam o reconhecimento de privilégios masculinos. Pelo menos é o que pensam algumas feministas incomodadas com a masculinidade. Então, como você pode perceber, meu caro, nem se tu colocar um vestido, falar mal de homem, mal de masculinidade e pintar as unhas, nada disso vai ser o suficiente para você não ser alvo das críticas que as feministas fazem contra os homens hoje em dia. E para provar que eu estou falando a verdade, né, que a única forma de vencer esse jogo é não jogar e cortar a gente mimizenta que tá com essa mentalidade contaminada vitimista, de que o homem branco, cis e hétero, né, que porra que é essa? Parece até um dialeto de uma tribo desconhecida. Que eu particularmente não tenho o menor interesse em me envolver com pessoas que usam terminologias desconstrucionistas. E tá aqui na página Homens e Irmãos prints provando que você vai ser criticado simplesmente por ser homem e não tem jeito de fugir. Vamos ler? O homem médio de esquerda desconstruído é para elas o esquerdo macho. O que é reservado e opta por não namorar é incel. O que reclama da misandria é um calvo, homem de pinto pequeno, é o calvo do Campari. O hétero que namora com mais critério é o gay enrustido que faz força para gostar de mulher. O que de fato é gay assumido é o misógino que tem inveja da vagina. E aqui vocês podem pausar o vídeo e conferir, ler os prints, né? Elas criticam todo mundo porque elas estão contaminadas com uma mentalidade profundamente misândrica. Não é, como muitos conservadores falam por aí, a aversão à masculinidade, né? Tanto que os esquerdomachos estão aí para provar. É a aversão ao homem, né? Você pode ser feminista, que você vai ser criticado do mesmo jeito. Eu não entendo como que o homem pode se submeter, se rebaixar a tal nível que ele fica criticando a si próprio para ganhar a aprovação de outra pessoa, né? Orgulhe-se, meu camarada, de quem você é. Quando você for criticado, analise racionalmente as críticas que estão sendo feitas a você. Se elas fazem sentido, mude. Se elas não fazem, não se desconstrua para encaixar em uma sociedade, porque não é motivo de orgulho se adequar a uma sociedade profundamente decadente.
E cavalheiros, para complementar e enriquecer esse vídeo um pouco mais, para a gente refletir a respeito dessas mudanças culturais muito recentes, né? A gente pode traçar isso aí, essa misandria desenfreada, de modo mais evidente ao feminismo de segunda onda, mas essa pestilência tomou conta da sociedade inteira há muito pouco tempo. No Brasil mesmo, quando eu tinha 14, 15 anos e andava com turma de rock, eu não via essa misandria que a gente vê hoje. Então é uma coisa assim que a gente pode falar que tem 10 ou 15 anos no máximo, né? De forma bem evidente em todos os estratos da sociedade. Você sabe o que eu acho curioso? Machismo, se a gente for traçar a origem da palavra, é virilidade. Um homem que se orgulha de ser quem é, né? Que tem macheza. Não era algo que se relacionava à depreciação do sexo oposto. O nome disso é sexismo, quando você vê o outro sexo de maneira negativa. E a palavra sexismo, ela é mais adequada porque tanto homens quanto mulheres praticam sexismo. Então por que a gente vai colocar discriminação do outro gênero como tendo a raiz masculina, como se apenas os homens fizessem isso? Essa é uma tática, tá, feminista, progressista, de subversão da linguagem para incutir na cabeça das pessoas que o problema é o homem. O sexismo existe sim. Homens que desprezam mulheres apenas por serem mulheres é algo que existe sim, embora seja muito mais raro do que mulheres que desprezam homens pelo simples fato de serem homens. Só que a sociedade tem essa propaganda, né? Essa narrativa de falar que o que é estrutural é o machismo, quando na verdade o que é estrutural está no sistema jurídico, na mídia, nas universidades, é justamente o oposto disso, é a misandria, tá? E quando eu estava fazendo o mochilão, eu notei uma coisa muito curiosa. Lá só tinha esquerdomacho desconstruído, né? E também algumas feministas extremamente radicais. E um desses esquerdomachos que gostava de falar mal da Igreja Católica, né? Falar mal do homem, falava que a mulher era muito oprimida. Ele foi em determinado momento acusado de ter atitudes machistas por uma das feministas que compartilhavam o recinto. Aí eu notei uma coisa muito curiosa, que me fez pensar, né, sobre como têm sido as dinâmicas dos relacionamentos e como o homem está acuado no canto como um cachorro com o rabo entre as pernas e ele não se dá por conta. Pensa comigo aqui, cavalheiros. Se eu chego para você e te acuso de algo grave, algo depreciativo, algo que poderia levar ao ostracismo social, que tem relações com condutas criminosas e você não cometeu aquele crime, a sua atitude é imediatamente confrontar o acusador, né? Se eu falo para você, ouvinte, você é um ladrão, seu ladrãozinho, você roubou algo, você vai falar, prova que eu roubei algo de você. Prova ou você vai ser levado às autoridades. Você não vai aceitar que te imputem um crime que você não cometeu. Você vai ficar ofendido e pode até agir de maneira beligerante contra o acusador leviano. Você concorda comigo? A partir do momento, né, que machismo é tudo, logo ele não é nada, na minha opinião, e hoje ser machista muitas vezes é associado a crimes de assédio, de importunação sexual, a atentados contra as mulheres em vários aspectos, ou pelo menos se o homem exibe atitudes machistas em determinados contextos, de acordo com a mentalidade da sociedade, ele pode vir a ter condutas mais agressivas e que beiram uma criminalidade, certo? Embora eu não concorde com essa maneira de ver o mundo, tá? Eu sou mais detalhista, eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Essas condutas generalistas fazem homens e mulheres se detestarem cada vez mais. Eu acho que a gente tem que respeitar as mulheres, sim, do mesmo modo que a gente tem que respeitar os homens e julgar atitudes sem coletivizar. Os homens são assim, ou as mulheres são todas assim. Vamos parar com essa generalização e respeitar o próximo. E vamos focar no indivíduo, beleza? Quando alguém acusa a outra pessoa de machismo, que seria, teoricamente, um crime, né, ou uma conduta que poderia culminar em atitudes criminosas, a primeira coisa, se fosse em qualquer outro contexto, é você falar para a acusadora, prove, porque você está me acusando de maneira leviana. Mas não é isso que acontece. Como eu pude comprovar com esse esquerdomacho que eu vi no meu mochilão, e em outras ocasiões, se uma mulher chega e fala assim para você, cara, tu foi machista, na mesma hora você se sente acuado, você olha para os lados
para ver se ninguém ouviu aquilo como se fosse uma heresia e você fosse ser queimado no fogo santo do feminismo. E você tenta provar para a pessoa que você não é um babaca, que você não foi um machista, quando na verdade o ônus da prova cabe a quem acusa. Então acusar de machismo se tornou uma arma na mão de qualquer pessoa mal intencionada, seja ela homem, seja ela mulher, seja ela feminista ou não. Porque quando você é acusado com esse rótulo, você já fica na defensiva, você já é culpado até que se prove o contrário e você tem que se explicar, mesmo quando você não cometeu nenhuma atitude que pudesse ser considerada sexista. Essa é a prova, na minha opinião, que essa desconstrução de linguagem funcionou e que, na verdade, os homens estão acuados e não em posições de domínio, como a gente afirma por aí, tá? Vamos ver a realidade e esquecer a propaganda. E o próprio acontecimento envolvendo o manual Red Pill, né, o Tiago Schultz, ele prova, em última análise, se você analisar o cenário racionalmente, que a sociedade não é machista e que ela defende e se preocupa com o bem-estar das mulheres, tá? Quantos vídeos eu cansei de ver com milhões, literalmente, de visualizações de mulheres quebrando o carro dos ex-maridos, que é violência patrimonial e é crime, tá? E falando em alto e bom tom, eu vou acabar com a sua vida. Isso não é visto como um crime, a mídia não dá atenção a isso, os tribunais consideram força de expressão, então uma ameaça, uma possível ameaça de uma mulher contra um homem, a gente tenta interpretar o contexto, ver se existe possibilidade daquela ameaça ser concretizada, se o indivíduo que fez a ameaça conhece a vítima, sabe o endereço da vítima, se ele tem porte de arma. Tudo isso é levado em conta quando uma mulher ameaça um homem. Mas se um homem fizer a mesma ameaça para uma mulher, igual aconteceu, né? Ou é processo ou bala, automaticamente a sociedade e os tribunais entendem que essa mulher está correndo risco de vida. Mesmo quando não está. Existem casos em que o homem representa ameaça? Existem. E essas mulheres merecem sim defesa. Mas existem casos que não. E a lei sempre interpreta as palavras de um homem como as piores possíveis. A palavra das mulheres a gente dá o benefício da dúvida. É machismo? Se isso é machismo, o machismo na verdade prejudica o próprio homem, correto? E só para finalizar esse vídeo, cavalheiros, eu digo mais. Quando você para de ver os tons de cinza que a gente vê na vida cotidiana e tudo para você é machismo, você acaba perdendo a capacidade de analisar os fatos como eles realmente são, né? Você quer ver um exemplo? Você concorda comigo que há homens e mulheres arrogantes que acham que sabem de tudo, que vão tentar explicar para você assuntos sobre os quais eles não dominam? Você concorda que isso é uma característica humana, que tanto homens quanto mulheres podem apresentar esses traços? Eu acho que todo mundo diria sim, né? Só que quando um homem vai explicar qualquer coisa para uma mulher, né, é mansplaining. Olha só o que o feminismo está fazendo com a cabeça da mulherada. Ele está tentando explicar algo para uma mulher porque ela é mulher e essa é uma atitude machista chamada de mansplaining. Não é porque ele é arrogante e acha que sabe tudo, ou porque talvez ele esteja de boa vontade explicando algo para uma pessoa que não tem um conhecimento tão aquilatado sobre determinado assunto, né? Não, é machismo e é mansplaining. Quando uma mulher está inserida num grupo e ela não é valorizada, eu já vi isso, tá? No meu círculo de amizade. E ela não é valorizada por aquele ambiente, e aquele ambiente composto por homens, ela vai achar que ela não está sendo valorizada porque ela é mulher, tá? Quando na verdade eu já me senti assim em alguns ambientes, eu tenho certeza que você também, né? E isso sinaliza duas coisas. Ou você de fato precisa melhorar, você não atingir um nível tão elevado a ponto de ser reconhecido, ou na verdade você está no meio de pessoas que não têm o hábito de reconhecer as vitórias alheias. Porque lembre-se, você pode ter as qualidades que forem, se você está em um ambiente em que você não é valorizado, você não será ninguém. E é muito comum, né, principalmente nessa era da inveja que a gente tem vivido, pessoas fúteis, superficiais, que gostam de falar de pessoas e não de fatos e ideias. E qualquer pessoa que decidisse aquilatar um pouco mais no mundo
vasto que há por aí, né? Seja ele acadêmico, seja nas questões filosóficas que perturbam a mente humana desde a aurora dos tempos, no meio de imbecis, você vai ser rotulado de mil maneiras e não vai ser valorizado. Só que cabe a você entender isso e picar a mula daquele local. Só que muitas pessoas não entendem isso. E isso se torna mais grave quando é uma mulher sendo aviltada, desvalorizada, ridicularizada, porque ela não consegue perceber mais nada, porque tudo é machismo. Isso faz sentido para você? Você percebe que apesar de, claro, essa demonização do homem ser prejudicial à vítima, que é o próprio homem, e acusar tudo e todos de machismo, também pode impedir que a mulher veja a vida como ela é. É isso aí, então, rapaziada, essa é a reflexão de hoje. Lembre-se do início do vídeo, do caso do esquerdomacho e do coach do Campari, que não importa a sua atitude, sempre vai ter uma feminista radical para te acusar, te menosprezar, te aviltar, te ridicularizar. Então, meu amigo, como disse Aristóteles, o homem superior se importa mais com a verdade do que com a opinião pública. Seja quem você é, e se você não for aceito em determinados ambientes, por causa disso, seja um lobo sigma que caminhe sozinho, mas não abra mão dos seus valores para agradar sociedade ou qualquer um. Não abra mão dos seus valores por ninguém. Valeu, se inscreva e até a próxima.